O jabuti-piranga, nome científico, Chelonoidis carbonaria, é uma das duas espécies de jabuti conhecidas. 5 por ser a espécie mais comum dos jabutis, também é chamado abreviadamente como jabuti, 6 jabuti 7, jabuti, 8 jabuti vermelho, em nas comunidades rurais do Alto Trombetas em Oriximiná, como Curixá. Classificação científico domínio, Eucariota reino, Animalia filo, Chordata classe, Reptilia ordem, Testudine subordem, Cryptodira superfamília, Testudinoideae família, Testudinidae gênero, Chelonoidis espécies. C. carbonarius. A espécie é comum nas matas brasileiras, desde o Nordeste, subespécie, até o Sudeste. A sua distribuição estende-se também desde a Colômbia Oriental até as Guianas, Suriname, Venezuela, Sudeste do Panamá, Equador, indo até o Rio de Janeiro no Sul, Bolívia, Paraguai e Norte da Argentina a Oeste. Seu habitat natural varia de savana bordas da floresta em torno da bacia amazônica, mas além da Amazônia também é encontrado no Cerrado, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica. Eles são onívoros com uma dieta baseada em uma grande variedade de folhas de plantas, principalmente frutas, quando disponíveis, mas também incluindo gramíneas, flores, fungos, detritos, pequenos vertebrados e invertebrados. A dieta é muito dependente da sazonalidade. Ovos, recém-nascidos e jabutis jovens são alimentos para muitos predadores, mas as principais ameaças para adultos são onças pintadas e humanos. A densidade populacional varia de local comum a muito escassa devido em parte à destruição do habitat e à cobrança excessiva de alimentos e o comércio de animais de estimação. Descrição em tupim, jabuti-piranga quer dizer o que come pouco vermelho. Em inglês, é chamado de red footed tortoise, tartaruga de pés vermelhos, pois em geral possui escamas vermelhas nas patas e na cabeça. Seu casco possui coloração mais vívida do que o do jabuti-tinga. A carapaça do jabuti-piranga é ligeiramente alongada, alta e decorada com um padrão em polígonos de centro amarelo e com desenhos em relevo. A cabeça retrátil e as patas estão cobertas por escudos vermelhos e negros, e amarelos e negros na sua subespécie do Nordeste. Os machos são em média ligeiramente maiores que as fêmeas, variando entre 30 e 35 centímetros. No entanto, há registros de espécimes que chegaram a 60 centímetros e 40 quilos. O plastrão é reto ou convexo nas fêmeas e côncavo nos machos, justamente para encaixarem nas fêmeas por ocasião da cópula, que é o principal método para diferenciação sexual. A alimentação. Os jabutis são animais onívoros, ou seja, ingerem quase qualquer substância orgânica. A alimentação é feita principalmente à base de frutos, mas costumam comer carne, frutas doces, verduras, legumes e até fezes. A seleção dos alimentos pode ser influenciada pelas estações do ano, uma vez que os períodos chuvosos oferecem maior disponibilidade de frutas e os períodos secos disponibilizam folhas. Da mesma maneira, as estações do ano afetam a velocidade do metabolismo do jabuti, que acelera em períodos mais quentes, necessitando de uma maior ingestão de alimentos. Nos períodos mais frios o metabolismo fica mais lento e a necessidade de alimentos se reduz. Reprodução. Sua maturidade sexual situa-se entre os 5 e 7 anos. Tempo de vida em torno de 80 anos. O ritual do cortejo é caracterizado por movimentos da cabeça pelo macho para farejar a cauda da fêmea, que não move a cabeça. Em seguida, a montagem e acoplamento ocorre. O macho emite um som de clique durante o namoro e acasalamento. No mais, a vocalização para atrair a parceira, perseguição, balançar a cabeça para as laterais, montar, bater o casco, morder a cabeça, a cloaca e até os membros da fêmea, raspar o plastrão da fêmea, cavar, e a fêmea, quando aceita copular, relaxa as patas traseiras. A fêmea possui sempre um plastrão reto e, conforme a sua maturação sexual, a sua cauda do casco vai se constituindo em um formato ovalado. A fêmea enterra os ovos no ninho terrestre, onde cava um buraco de até 30 centímetros de profundidade. Os ovos são alongadas, cerca de 2x1, 5 centímetros, e têm uma casca frágil. O tempo para a incubação de ovos varia de 6 a 9 meses. A quantidade de ovos em uma postura varia de 5 a 10 ovos, sendo que a subespécie tem uma postura maior de 10 a 15 ovos. As crias são redondas e planas e medir cerca de 5 centímetros de diâmetro. Em cativeiro eles são capazes de produzir ovos em qualquer momento durante o ano. O ovo é amniótico com uma membrana, âmnio, que envolve o lado dorsal do embrião dentro de um saco de líquido com um travesseiro. A incubação dura 120 a 150 dias. Distribuição e habitat. O jabuti-piranga habita desde o sudeste do Panamá até a Venezuela, no norte, Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana, no sul, ao longo dos Andes a oeste na Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. No leste do Brasil, e ao longo da faixa sul da Bolívia, Paraguai e possivelmente do norte da Argentina. Eles não são distribuídos uniformemente dentro de seu alcance. Por exemplo, eles não são frequentemente encontrados no centro do Brasil ou em áreas fortemente florestadas em geral.
Só foram documentados no Peru desde 1985. A informação exata da escala é complicada pelo tamanho total da escala, barreiras políticas e geográficas e confusão sobre onde muitos espécimes foram coletados. Eles também são encontrados em várias ilhas do Caribe, embora nem sempre seja claro se eles são nativos ou trazidos por humanos. Muitas das colônias parecem ter sido estabelecidas no século XVII como suprimentos de alimentos ou como animais de estimação. São encontrados nas Antilhas Neerlandesas, Trindade e Tobago, Granada, País, Barbados, Ilha de São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Martinica, Dominica, Guadalupe, Ilhas Leeward, Ilhas Virgens e Porto Rico. O habitat preferido do jabuti-piranga varia um pouco por região, mas geralmente inclui temperaturas sazonais bastante consistentes próximas de 30 C que raramente são inferiores a 20 C ou superiores a 35 C, geralmente com alta umidade e muita precipitação, embora algumas áreas possam ficar bastante secas. A maior parte da espécie experimenta estações úmidas mais frias, abril a agosto, e estações secas mais quentes, de setembro a março, mas algumas partes da faixa sul têm ocasionais momentos de frio. As tartarugas de patas vermelhas são frequentemente encontradas em ou próximas áreas de transição entre floresta e savana, como clareiras de florestas, bordas de madeira ou ao longo de vias navegáveis. Variantes não há subespécies do jabuti-piranga, mas existe uma enorme variedade de tipos físicos, de acordo com sua localização geográfica, ou com cruzamentos em cativeiro. Vários autores dividiram o jabuti-piranga em diferentes grupos por anatomia e geografia. Foram reconhecidos 7 tipos, mas a pesquisa de DNA identificou 5 genótipos. As diferenças mais óbvias são entre os grupos encontrados ao norte ou ao sul da bacia amazônica. As variantes do norte se parecem muito com o holótipo e são distinguidas principalmente pela coloração dos cascos, cabeças e membros. As variantes do sul da Amazônia geralmente são maiores e menores do que o holótipo, têm um padrão plasmático muito diferente e têm uma escala ampliada ou esporão no interior do cotovelo do membro dianteiro. Variantes principais nordeste. Este é o holótipo da espécie. As cores da cabeça e membro variam do laranja claro ao vermelho. Possui cabeça e membros de cor vermelha ou alaranjada, e o plastrão amarelo claro. Na natureza, habita a Venezuela, Guiana, Suriname e regiões norte e nordeste do Brasil. Noroeste eles são semelhantes à variante do nordeste, mas a cor da base da carapaça é cinza, marrom escuro ou café em vez de preto. Seus plastrões pálidos têm áreas escuras centrais que se assemelham a um ponto de exclamação. Suas cabeças e membros geralmente são pálidos de amarelo a laranja. O tamanho médio é ligeiramente menor que o usual, 30-35 centímetros. Eles são encontrados no sudeste do Panamá e na Colômbia. Norte-estes também são semelhantes à variante do Nordeste, com cores de cabeça e membros geralmente em tons que vão do amarelo pálido ao laranja claro, raramente vermelho, e suas cabeças e membros geralmente possuem cores ligeiramente diferentes. O tamanho médio é um pouco menor que o usual, 30-35 centímetros. Eles são encontrados na Colômbia, Equador e Peru. Suas carapaças das variantes do sul muitas vezes não são muito pretas, próximas ao tom castanho escuro, às vezes com cinza claro ou esbranquiçado entre os escudos. Os seus plastrões são principalmente escuros em um padrão simpatizado. O tamanho tende a ser maior, em média, das variantes do Nordeste, com os maiores indivíduos encontrados nesta área. Os membros dianteiros apresentam uma escala ligeiramente ampliada ao lado do cotovelo. Os machos adultos não têm a cintura apertada, e as fêmeas são um pouco maiores do que os machos. Eles são vistos no Chaco, Bolívia, Paraguai e norte da Argentina. Leste. Os cascos das variantes orientais são geralmente cinza claro ou esbranquiçado entre os escudos. Os seus plastrões são principalmente escuros em um padrão simétrico. O tamanho médio tende a ser menor do que as variantes do Nordeste, atingindo também a maturidade sexual em um tamanho menor. Os membros dianteiros apresentam uma escala ligeiramente ampliada ao lado do cotovelo. Suas cabeças e membros são amarelados ou vermelhos, variando até o vermelho cereja brilhante. Eles estão localizados no leste a sudeste do Brasil. O tipo de cabeça vermelha desta variante é muitas vezes chamado de cabeça de cereja no comércio de animais de estimação. Outras variantes. O jabuti-piranga de Granada é uma raça que se desenvolveu em Granada, a partir do jabuti do Nordeste. Apresenta cores mais vivas e o tamanho menor do que o jabuti do Nordeste. 5. Há ainda o jabuti cabeça de cereja, além de outras variedades obtidas por cruzamentos selecionados pela ação humana, tais como jabuti-piranga branco, jabuti-piranga vermelho, jabuti-piranga mel, jabuti-piranga preto e o jabuti-piranga da carapaça cinza. 5. Há ainda o hibridismo entre piranga com tinga, o que geralmente resulta em filhotes estéreis.
Conservação e relações com seres humanos. O jabuti-piranga é considerado vulnerável à extinção e está listada no apêndice 1 das CITES, restringindo o comércio internacional, embora isso não ofereça proteção em um país e o contrabando ainda ocorre em grande número. Os parques e refúgios de proteção, as fazendas de criação cativa em condições naturais e o aumento da criação em cativeiro em outros países ajudaram, mas ainda são exportados em grande número, 35.565 de 2000 a 2005, principalmente como animais de estimação e alimentos. As exportações registradas não incluem o contrabando e outras perdas, que alguns estimam ser bem superior ao dobro desse número. Eles são considerados especialmente em risco na Argentina e na Colômbia. Em todos os países da sua área de distribuição, a maior ameaça para a sobrevivência do jabuti-piranga é a caça excessiva pelo homem. Curiosamente, a Igreja Católica permite que os jabutis sejam consumidos nos dias em jejum durante a Semana Santa e consumidos em grandes quantidades. Muitos espécimes são recolhidos e enviados para diferentes cidades da América do Sul para ser vendido como uma iguaria. O fato de que este jabuti pode tolerar longos períodos de tempo sem comida ou água, uma vantagem evolutiva, faz esta espécie fácil e rentável para o transporte. A destruição do habitat é outra ameaça significativa para a tartaruga de foice vermelha e tantas outras espécies. Eles também são amplamente coletados como animais de estimação locais e seus cascos são vendidos como lembranças. Os esforços de conservação incluem a criação e proteção de reservas naturais e parques nacionais, onde jabutis e outros animais estão protegidos contra a caça. Criação em cativeiro. Os jabutis-piranga são pets populares em todo o mundo. Eles são relativamente baratos e de tamanho gerenciável. Têm personalidades interessantes e são coloridos. Os jabutis para animais de estimação devem ser comprados de um criador confiável e criados em cativeiro para ajudar a proteger populações selvagens e evitar parasitas internos. Qualquer réptil pode transportar espécies de salmonela, portanto os detentores devem praticar a higiene adequada, como lavar as mãos depois de manusear os animais ou seus resíduos. Cães, mesmo aqueles comportados, muitas vezes atacam ou mordem os jabutis, por isso é preciso ter muito cuidado se estiverem por perto. Qualquer réptil pode transportar espécies de salmonela, portanto os detentores devem praticar a higiene adequada, como lavar as mãos depois de manusear os animais ou seus resíduos. Cães, mesmo aqueles comportados, muitas vezes atacam ou mordem os jabutis, por isso é preciso ter muito cuidado se estiverem por perto. Habitação. Todos os jabutis devem ser alojados ao ar livre quando as condições permitirem. Os alojamentos ao ar livre devem permitir espaço para o exercício. As paredes devem ser pelo menos 1,5 vezes mais altas do que o jabuti, garantindo a segurança contra predadores e evitando a fuga. O abrigo e a água devem sempre ser fornecidos. A habitação interna geralmente é dimensionada ao tamanho do jabuti e deve ser segura e impermeável para esta espécie de alta umidade, além de oferecer espaço adequado. Aquário e banheiras de plástico são frequentemente usados para jabutis mais jovens, enquanto uma mesa de jabuti semelhante a uma estante sem prateleiras deitada nas costas pode ser usada para jabutis maiores ou grupos de jabutis. Ambiente. O calor, a luz e a umidade devem ser mantidos dentro das diretrizes adequadas para jabutis saudáveis. Os jabutis-piranga são mais ativas a temperaturas de 27 a 30 C. Recomenda-se uma área mais quente de 30 a 31 C, e as temperaturas noturnas podem diminuir a alguns graus mais baixos. Devem estar disponíveis altos níveis de umidade em alguma parte do habitat. A iluminação deve ser baixa e difusa, ou uma abundância de sombra deve ser oferecida. As luzes que emitem os comprimentos de onda UVB são recomendadas para ajudar o jabuti a metabolizar o cálcio corretamente e ajudar a regular a glândula pineal se o jabuti estiver dentro de casa por períodos prolongados. Dieta em cativeiro. A dieta básica. Os animais em cativeiro deve consistir em uma variedade de plantas, vegetais e frutas com carne ocasional, e ser rica em cálcio e fibra, e baixa em açúcares e gorduras. As frutas devem ser mantidas o mais completa possível. As rações comerciais podem ser oferecidas juntamente com alimentos frescos.